na sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa tarde! Estamos aqui novamente para mais uma tarde maravilhosa compartilhada com a da nossa família, com a sua família. E para a gente começar esse programa com o clima lá no alto, vamos para o nosso quadro Saúde Sem Mito. Olha, mãe, a gente recebeu uma mensagem de uma telespectadora dizendo assim: eu achava que quem tem endometriose não consegue engravidar, mas uma amiga minha disse que tinha esse diagnóstico e agora está grávida. Isso é possível? Vamos entrar na 3, né? Será? Tudo que rola, né? Então, ainda, né, em 2026, né, eu ia falar no século XXI, mas ainda em 2026, nós temos esse pensamento de que endometriose é sinônimo de infertilidade absoluta. Igual a gente conversou aqui sobre a SOP. As pessoas também têm esse pensamento. Então a gente precisa desconstruir essa fala, porque essa fala tem um impacto muito negativo, tanto nas questões físicas quanto mentais das mulheres que escutam isso, né? Com certeza. A maioria fica entendendo que acabou a minha situação de possibilidade de gestar. E isso é uma grande mentira, né? Um mito, né? Uma crendice que não tem nada a ver. É claro que a endometriose, ela ainda precisa, né, ter um diagnóstico mais precoce. Inclusive, existem vários mitos envolvendo a endometriose, inclusive que é normal sentir cólicas incapacitantes. Sim. Né? Como se fosse normal você ter quase uma semana do seu mês em que você não conseguisse trabalhar, que você não conseguisse sair de casa por conta das dores. E justamente por nós romantizarmos a dor feminina, o diagnóstico vai sendo colocado no último degrau do pensamento a respeito de uma doença que já tem relatos antes de Cristo. Então eu fico muito impressionada quando alguém me diz que é uma doença moderna. Nova, eu escuto isso. Né? É uma doença nova. Endometriose não tem nada de novo, gente. Há mais de 30 anos estou na medicina, atuo com mulheres e trabalho com endometriose. Então, eu fico, assim, pensando por que ainda se fala dessa forma, se diagnostica muito longe, né? Muito lentamente, né? Um retardo que traz toda uma diferença. Sim. Porque uma vez que a gente inicia um tratamento numa fase bem inicial, a gente tem muito mais chance com qualquer doença. A gente tem mais ganhos, né? A partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, a gente consegue tratar adequadamente. O tratamento adequado também é uma outra etapa. Mas então a gente percebe que quanto mais rápido a gente consiga fazer o diagnóstico, mais rápido a gente inicia o tratamento. E lembrando que um tratamento para qualquer doença, e principalmente a endometriose, não se resume a medicamento. Medicamento é uma das ferramentas. O estilo de vida precisa ser repensado e entender aonde a gente precisa melhorar. Porque nem sempre está tudo tão errado, né? Então, uma alimentação anti-inflamatória, colocar a atividade física para entrar no cotidiano da vida das pessoas. Hidratação, beber água, gente. Tudo isso, doenças inflamatórias precisam de um corpo hidratado. Isso é extremamente importante, né? Até porque a gente tem um corpo que funciona à base de água, né? Então, o que nós precisamos entender? Que muitas mulheres têm o diagnóstico antes da gravidez, algumas mulheres têm diagnóstico durante a gravidez, né? No ato do parto. Eu já fiz diagnóstico de endometriose numa cesariana, né? E às vezes a gente vai ter esse diagnóstico depois. Então, nós não temos que associar a gravidez e a endometriose no caso da não possibilidade, né? Fertilidade e endometriose. Isso é muito importante. Isso causa impacto na saúde mental muito intenso, né? Eu recebo muitos pacientes, tanto aquelas que eu converso sobre a possibilidade de uma investigação diagnóstica, porque a pessoa traz essa limitação mensal com muitas dores, com fortes dores, e normalizando isso, né? Eu sempre pergunto, como é a sua menstruação, né, TPM, etc. E, não, eu sinto muita cólica, então às vezes eu não consigo nem trabalhar.
eu sempre pontuo, isso não é normal. Não. Né? Mas a pessoa, nossa, ninguém nunca me falou que isso não era normal. Tanto em relação ao diagnóstico não realizado, quanto a esse tipo de mito, né? Que a mulher chega e fala que não vai poder gestar. A gente pergunta por quê? Por quê, né? Ah, por causa da endometriose. Não, isso não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Não quer dizer, endometriose e infertilidade não são sinônimos. Não são sinônimos. A gente, claro, né, que a gente entende que em alguns casos ela possa levar a uma infertilidade e isso precisa ser entendido como será resolvido, né? Nós temos formas também de organizar, estimular e iniciar uma gestação, né? Com métodos como a fertilização, né, assistida, enfim. É importante que a gente não traga essa fala, porque endometriose é um assunto que eu trabalho há muito tempo e eu entendo que muitas mulheres sofrem calada, são chamadas de loucas, exageradas, dizem que são pessoas que não querem nada com nada, porque quer ficar deitada no período da menstruação, então muitas vezes a pessoa também se isola, né, por esse motivo. E a gente precisa ter aí um pensamento mais atualizado a respeito dessa doença que já tem relatos antes de Cristo, né? Então a gente precisa pensar, trazer isso para o nosso dia a dia, né? E com isso fazer com que a gente possa harmonizar aí essa questão que é tão delicada, né, para uma mulher. Exato. Todas as doenças que falam sobre a possibilidade de interferir em algum ponto dessa vida dessa pessoa, né? Ah, não vai menstruar, não vai gestar, né? Isso a gente sabe que causa um impacto muito grande, né? A gente sabe que é muito comum que quando se dá um diagnóstico ginecológico, uma das primeiras perguntas que vem é: eu vou poder engravidar? né? Às vezes com 16 anos. Assim, nem é o momento de fazer tudo isso ainda. Mas a gente sabe, mas por quê? Da onde vem isso? Desses mitos, né? Que rondam as questões ginecológicas, né? Como se qualquer diagnóstico da ordem da ginecologia impactasse necessariamente na fertilidade. E associar qualquer doença à gravidez, né? Parece que fica ali, né? Falando Falando uma doença ginecológica, gravidez. Doença ginecológica, gravidez. E nem sempre a gente vai ter um impacto sobre essa questão, né? As pessoas fazem essa associação de uma forma quase automática. Eu tenho isso, então vou poder ter filho. Eu tenho isso, eu não vou poder mais ter filho. Às vezes já teve filho, né? Então quer saber se pode ter mais. E é natural, eu acho que tem que trazer isso pra gente mesmo. E a gente aqui tem que saber conversar e orientar. Porque se não tira essa dúvida com a pessoa correta, né, acaba se informando equivocadamente. De formas não muito corretas, né? E isso acaba impactando negativamente na vida dessa pessoa. Então é importante que converse com o seu ginecologista a respeito, porque existem formas de se diagnosticar e entender o estágio que a doença se encontra. E quando a mulher deve pensar que ela possa ter endometriose? Então, tem que chamar a atenção. Inicialmente, né, aquelas cólicas, né, no período menstrual, às vezes um pouco antes ou até que permaneça um pouco após, e essas cólicas de uma forma que altera a qualidade de vida dessa mulher, né? Aquela mulher que deixa de ir numa festa, que deixa de ir num encontro com os amigos, que muitas vezes não consegue nem trabalhar, né? Então essa mulher está sentindo alguma coisa que está incomodando. A menstruação não existe para incomodar, né? Ela acontece, é um processo fisiológico, né? Então ela não deveria causar um impacto na sua funcionalidade. Se ela está causando um impacto na sua capacidade de trabalhar, de estudar, de se relacionar, de sair, é um sinal de alerta. E tem que ser entendido de uma forma melhor com um profissional. Outra questão, mulheres que têm vida sexual ativa, né? No ato da intimidade, sentindo desconforto, muitas vezes que limita até que isso aconteça, né? O relacionamento. São questões que precisam ser vistas, né? Dores, né? Fora desse período menstrual também, dores importantes, ela começa a perceber uma diferença, principalmente na sua região pélvica, lembrando que a gente pode ter foco de endometriose em outras partes, né? Essa semana mesmo eu estive com uma situação de uma endometriose com foco na região umbilical, né? Então a gente tem aí estudos em várias partes e a gente presencia isso em alguns casos. Mas geralmente, né, a região pélvica, a incapacidade, o desânimo, o cansaço,
aquela tristeza de que a minha menstruação já está chegando e eu já vou A sofrer. pessoa já se antecipa sabendo que o sofrimento está chegando. A pessoa às vezes não quer viajar naquele período, a pessoa não quer fazer alguma coisa que é de uma grande importância, às vezes uma grande data, Sim. que não dá nem para ser Exatamente. adiada, né? Inclusive, eu estava vendo algumas discussões sobre licença no período menstrual e etc. O que me faz refletir é: essas mulheres estão tendo a sua vida tão impactada ao ponto de não conseguir trabalhar nesse período, isso deveria estar sendo investigado. Por quê, né? Por quê? Porque não era para ser assim. Vou voltar atrás. Será? Não era para ser assim. Se está chegando a esse ponto, vamos entender o que está acontecendo. Porque o nosso corpo ele foi pensado para que nós possamos viver nesse período. Então é muito importante que a gente traga essa fala e em outros momentos aqui a gente vai estar falando de novo, porque eu acho que a endometriose é um assunto que a gente precisa estar falando. Saúde menstrual é um tabu, né? As pessoas têm medo da palavra menstruação, né? Então, é uma coisa que tem um constrangimento. Se uma mulher precisa pedir um absorvente emprestado, é quase como se estivesse comprando droga. Tem absorvente, gente, todo mundo menstrua, né? Isso é muito importante. Eu acho que é um tema até para a gente também, em algum momento, discutir ele com uma amplitude maior que ele merece. E a endometriose também, a gente tem muita coisa para falar sobre ela, né? Mas eu acho que essa telespectadora está errada, né? Então, que essa mulher realmente pode ter tido o diagnóstico de endometriose e pode estar gestante, né? Exatamente. Então, tivemos um mito desvendado. Conhecimento adquirido. Aquele quadro maravilhoso, Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece vem falar de uma manifestação popular que está aí sendo muito falada, muito comentada nas redes sociais. O cacuriá. Você já ouviu falar sobre o cacuriá? Você já viu passando aí? Então, o cacuriá é algo muito legal, muito bonito de se ver, é uma manifestação muito festiva e ele nasce lá no Maranhão, através das festas do Divino Espírito Santo, que com a derrubada do mastro, e se encerrando esses festejos religiosos, eles continuavam ali a tocar. As caixeiras do Divino continuavam tocando, brincando, e isso foi se perpetuando e virando o que é o cacuriá hoje em dia. O cacuriá nem sempre se chamou cacuriá. Isso é uma curiosidade, ele se chamava carimbó de caixa. E ao longo do tempo foi tendo a sua forma, o seu jeito de brincar, o seu jeito de se divertir e ganhando esse nome cacuriá. O que chama muita atenção também são as roupas com as cores vibrantes, muito coloridas, com saias rodadas, com fitas e flores. E outra coisa que chama muito a atenção, em que as pessoas falam muito, é sobre o rebolado. É um rebolado, um requebrado do quadril, um swing que a gente pode até olhar e achar um pouco saliente, porque é dançado em duplas. Quase sempre. Também é dançado em roda. O corpo muito próximo um do outro acaba trazendo muitos questionamentos sobre isso. Por ser uma manifestação que nasce dentro do religioso e passa para o profano. Hoje nós temos muitos grupos de cacuriá dançando e se apresentando, como por exemplo um que é muito conhecido, o cacuriá de Dona Teté. E por aí, você já ouviu falar sobre o cacuriá? Você já ouviu falar sobre isso que está viralizando nas redes sociais? E o cacuriá, ele tem esse swing, esse manejo, as suas brincadeiras salientes, até a letra das suas músicas são muito sacana. Então isso é muito legal e divertido de ver. Caiu no gosto popular dos jovens, tanto os meninos quanto as meninas, os homens e as mulheres rebolam, têm os seus quadris vibrantes, mexendo, circulares, trazendo toda essa imaginação e essa brincadeira e essa liberdade do corpo. Claro, tudo dentro do respeito, tudo dentro do festivo, tudo dentro do que é coreografado e brincado. Então o cacuriá, ele traz essa alegria, traz esse festejo, traz esse molejo,
traz esse quadril solto, esse quadril vibrante, vivo, para dentro das manifestações populares, principalmente do cacuriá, como é muito legal da gente ver quanto homem, quanto mulher brincando, se soltando, requebrando, rebolando. E por aí, você também se permite a rebolar, a brincar? Te vejo no próximo encontro. Até mais! Pega a vassoura, assim, Cheira que toca e canta, divina e cacuriá. No carimbó de caxeré, na casa das minas eu vou dançar. Caxeira que toca e canta, divina e cacuriá. No carimbó de caxeré, na casa das minas que eu vou dançar. E agora vamos ao quadro da minha filha, doutora Maiara Cesário. Primeiramente. Você já teve a sensação de não se encaixar, de não pertencer? Hoje, aqui no Primeiramente, nós vamos falar sobre a sensação de pertencimento e o quanto isso é relevante para o ser humano. Vamos lá. Nós temos algumas situações possíveis. Nós temos aquelas pessoas que sentem que nunca se encaixaram e nós temos aquelas pessoas que em determinadas fases da vida não se sentem pertencentes. Essa sensação, ela pode ser normal, que a gente chama de fisiológica, ou não. Então, vamos um passinho de cada vez. Quando a gente entende que a gente está passando por um processo de mudança, fases importantes, marcos na nossa vida, então, por exemplo, a entrada na adolescência, a entrada na vida adulta, a mudança de emprego, um casamento, mudança de cidade, tudo isso pode gerar um desconforto inicial, né? Na adolescência isso acontece muito. É importante a gente lembrar de quando fomos adolescentes também, porque às vezes a gente tem aquela sensação de que a adolescência é muito difícil, mas se a gente parar para refletir um pouquinho, a gente vai lembrar como a adolescência é uma fase difícil. A gente está tentando pertencer ao novo corpo, porque a gente está passando por transformações, né? Então, aquele corpo mais infantilizado vai deixando de existir para a gente começar a ter um corpo no formato mais adulto. A gente está passando por um turbilhão de hormônios, né? Mudanças hormonais acontecendo no nosso corpo. Nós estamos passando por uma fase de determinação de futuro, né? Então, qual carreira eu vou seguir, eu não vou seguir, eu vou fazer faculdade, não vou fazer faculdade, como é que vai ser? E, ao mesmo tempo, a gente tem um momento muito forte de aceitação social ou não, né? Os adolescentes, eles se identificam muito com as famosas tribos, né? Então, a gente tem lá, se a gente lembrar da nossa adolescência, vai ter aquele grupinho, tem as características mais afins, o outro tem as patricinhas, os roqueiros, né? Na nossa época era mais assim, hoje em dia mudou um pouquinho, mas a gente lembra disso quando a gente para pensar, que realmente tinha uns grupinhos ali no colégio e a pessoa vai tentando se encaixar naquilo ali. A verdade é que nenhum deles está 100% confortável naquela situação. Alguns performam melhor e outros não. Então, alguns conseguem transformar, né, transmitir essa segurança toda de estar dentro do grupo, de ter toda essa felicidade, e outros não. E ali, geralmente, é um dos momentos que a gente se depara com a sensação de não pertencimento. Às vezes é a primeira vez na vida que você conhece essa sensação. Você olha para um grupo, não se identificou ali, olha para o outro, não se identificou, uma sensação de que nunca vai se encaixar em lugar nenhum. E aí depois a gente vai viver a nossa vida adulta e quando a gente olha para trás e fala, nossa, mas nada a ver isso que eu pensava na época. Então ali, geralmente, é um dos momentos que a gente encara pela primeira vez essa sensação de não pertencer. Essa sensação de não pertencer. Geralmente isso acontece na nossa vida. E aí, outros acontecimentos vão surgindo, mudança de emprego, mudança de cargo, às vezes na própria empresa, mudança de setor, mudança de cidade, né? Tudo isso pode gerar essa sensação um pouco transitória de que eu não me encaixo.
né? Então, nesses casos, é normal a gente ter uma reação inicial, tipo, poxa, acho que não é bem por aqui, acho que não faz muito sentido para mim, ou não estou me sentindo muito acolhido. Porém, em alguns casos, quando as pessoas estão com alguma questão mental, isso acaba se intensificando. Como, por exemplo, pessoas muito deprimidas, pessoas muito ansiosas, às vezes têm esses momentos assim, muito intensos de um sofrimento relacionado ao não pertencer. Então, essa ideia de que o mundo não é para mim, o mundo eu não consigo encaixar, eu não consigo estar feliz nunca, nada aqui vai fazer sentido. Então, esse tipo de pensamento associado ao não pertencer merece a nossa atenção, porque aí a gente pode estar falando de um processo de adoecimento psíquico. E nós temos ainda as pessoas que são neurodivergentes, né? Então, a gente hoje em dia fala muito sobre o TEA, né? Sobre o transtorno do espectro autista. Então, é muito comum que pessoas que têm autismo, elas tenham essa sensação de não pertencer. Ah, Mayara, eu tenho uma sensação de não pertencimento. Então, quer dizer que eu tenho TEA? Não, não é isso que eu estou dizendo. Hoje em dia, na internet, principalmente, as pessoas fazem umas associações muito equivocadas. Não é assim que a gente faz um diagnóstico, né? Ah, eu tenho um determinado comportamento, logo eu tenho um determinado diagnóstico. A gente já falou algumas vezes aqui no programa, principalmente sobre a desatenção, né? Que as pessoas acham que por serem desatentas têm TDAH. A gente já conversou sobre isso, que não é assim que funciona. Então, pessoas que estão ali dentro do espectro, elas têm essa sensação de não pertencer, de não encaixar, justamente por ter uma visão um pouco diferente do mundo, por ter uma forma um pouco diferente de estar ali interagindo com as outras pessoas, com o espaço. Então, essas pessoas também têm essa sensação do não pertencer, né? Então, assim como todas as outras coisas que a gente sempre conversa aqui no nosso quadro, uma simples característica não é sinônimo de um diagnóstico e nem quer dizer que necessariamente você tenha um diagnóstico. Existem muitas possibilidades envolvidas. Então, é importante sempre estar atento para não fazer essas associações perigosas, enganosas. Então, hoje a gente fica por aqui e vamos sempre lembrar que, primeiramente, e agora vocês não podem perder o quadro da comendadora Lilian Bonfim, Mulheres que Brilham na TV! Olá, maravilhosas e maravilhosos! Eu sou a Lilian Bonfim e esse é mais um quadro Mulheres que Brilham na TV, aqui na telinha da Rede TV. Que o quadro de hoje seja repleto de brilho, de inspiração e vamos ver o que as mulheres que brilham prepararam para o programa de hoje. Pode rodar! No programa anterior, vimos momentos de acolhimento, conexões profundas e também muitos desafios. Mas teve uma dinâmica que marcou: falar sem falar. E quem levou a melhor foi Débora, que conseguiu adivinhar a mensagem de Zena apenas com mímica, garantindo o primeiro ponto do jogo. Mas agora o jogo virou. Será que Zena vai conseguir entender a mensagem? E será que Débora vai conseguir se expressar sem dizer uma única palavra? Hoje o desafio se inverte. Dessa vez, Débora tem apenas 1 minuto para transmitir uma mensagem para Zena, usando apenas gestos e expressões. Nada de falar, nada de dicas, só mímica. Será que o feitiço virou contra o feiticeiro? Ou será que Débora vai continuar levando a melhor e garantir mais um ponto? Então, ela acabou sendo chifrada pelo marido, né? E resolveu dar um basta. Não quer mais saber, né? Então, assim, eu apoio ela, né? Porque ninguém merece, né? Convenhamos. E de 0 a 5, qual nota você dá a interpretação dela? 5. Ela arrasou então. Ela arrasou. Aê!
E agora chegou a vez da segunda dupla entrar em cena, Carla e Vânia. E quem começa o desafio é a Vânia. Em apenas 1 minuto, ela precisa falar sem falar. Será que ela vai conseguir se expressar? E o mais importante, será que a Carla vai entender o recado? A comunicação vai muito além das palavras e o jogo está só começando. Ela recebeu uma ligação e acabou tudo, ela vai ter que sair. Parece que morreu alguém. Algo que mexeu com o coração dela e ela tinha que partir. Eu fui escolher esse programa, não imaginava que isso fosse acontecer e na minha dinâmica foi isso que eu quis representar. E agora o jogo virou. Chegou a vez de Carla falar sem falar, enquanto Vânia tenta interpretar cada gesto, cada expressão, cada detalhe do recado, porque a verdade é uma só. O olhar fala, o gesto fala, e nós nos comunicamos o tempo todo, mesmo em silêncio. Mas será que dessa vez a conexão entre elas vai funcionar? Eu gostei da interpretação dela. Eu entendi que ela recebeu uma ligação e algo muito bom aconteceu e ela estava comemorando por algo, mas eu não consegui entender o que. Mas parecia ser algo muito bom. De 0 a 5, se você fosse a produção do programa, como foi a atuação dela? Eu acho um 4. Positivo e negativo? Positivo que ela conseguiu demonstrar que ela estava muito animada, né, por algo muito bom que aconteceu. E negativo porque eu não consegui entender o que foi de bom que aconteceu. Mas algo bom aconteceu aí. Recebi uma ligação e agora eu faço parte de uma empresa multinacional. E eu estarei viajando. Parabéns! Obrigada. Muito bom, menina! E no próximo programa, mais uma dupla entra em cena, Cíntia e Sandra. A última dupla antes do próximo grande desafio, o pitch. Postura, comunicação e o pitch na ponta da língua, você não pode perder. E é com gostinho de quero mais que o quadro de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem temos muito mais brilho, muito mais inspiração pra você. E agora aquele quadro que vocês amam, dica que acontece. Gente, hoje vocês vão subir na Torre Eiffel comigo. Vamos lá? A Torre Eiffel foi construída para uma exposição universal em 1889, em comemoração aos 100 anos da Revolução Francesa, e recebeu esse nome em homenagem ao engenheiro Gustave Eiffel. Mas essa torre quase recebeu outro nome, Torre de 300 metros. Isso porque ela tem aproximadamente 330 metros de altura, o que equivale a um prédio de mais de 100 andares. Outra curiosidade interessante sobre a torre é que ela deveria ser temporária e seria desmontada após 20 anos. Ela só permaneceu porque começou a ser usada para transmissões de rádio e comunicação militar. Conseguir os ingressos às vezes pode ser um pouco difícil. Quando nós fomos comprar, eles estavam esgotados, mas nós conseguimos achar uma opção que era um pouco mais cara, mas que fazia a venda do ingresso junto a um brinde com champanhe em cima da torre. Vamos combinar que não era uma opção muito ruim. Então nós optamos por comprar o ingresso nessa modalidade e assim conseguimos acesso à torre. A visitação da torre conta com uma parte externa que é aberta ao público, mas que ainda assim tem algumas restrições de objetos que podem ser portados. E uma parte que depende da aquisição de ingressos.
E a primeira dica de hoje é que você adquira seus ingressos com uma certa antecedência. Afinal de contas, é o ponto turístico mais desejado de Paris. Nós pegamos uma sensação térmica de -5 em cima da torre. Foi um dos dias mais frios que estivemos em Paris e num lugar com vento, então que torna tudo um pouco mais delicado. Mas sem sombra de dúvidas, a experiência vale a pena, independentemente de estar frio ou não. Normalmente, você pode adquirir ingressos para o segundo ou até o terceiro andar da torre, que é o mais alto de todos. Porém, infelizmente, quando nós fomos, devido ao mau tempo, não foi possível subir até o terceiro andar. E eles fizeram o estorno do valor das pessoas que tinham comprado essa opção. Então, todos só puderam chegar até o segundo andar. Ma je porte par cœur que nous mortîmes. Le vent qui en sonne avait dit tu m'énerves. E agora o quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, O Poder de uma Fênix. Hoje, no nosso quadro O Poder de uma Fênix, vamos falar de um assunto muito importante no qual essa apresentadora está inserida, os novos idosos, os NOVs. Isso é muito importante, trazer esse tema aqui para vocês. Que olhe para essa mulher, que sou eu, e que acabei de completar 60 anos. Então, eu agora faço parte desse grupo e, com muito orgulho, eu me coloco nessa inclusão. Estar incluída entre os novos idosos é uma sensação muito importante, muito positiva para mim, por conta de que eu trabalho com mulheres, eu inspiro mulheres, eu também trabalho com homens, e eu acredito que é muito importante que a gente fale sobre a nossa idade e que a gente tenha um posicionamento atual. O homem ou a mulher, principalmente de 60 anos, não é a mulher de 20, de não sei quanto tempo atrás, não. É a mulher de 60 anos agora. É essa mulher. É uma mulher que está pronta para os desafios que a vida traz, que está entendendo que a sua maturidade pode somar de forma muito positiva na sua vida, que traz uma bagagem de vivência e de expertise que não podem ser comparadas aos seus 20 anos. Os seus 20 anos vieram, como vieram os 30, como vieram os 40, os 50 e agora estamos chegando nos 60. E o que a gente pretende fazer com esses 60 anos? Fazer uma mistura, juntar tudo que a gente traz, o que a gente já viveu e tudo que a gente deseja viver. Por isso que é muito importante que a gente entenda a necessidade dos 5 R's, da força dos 5 R's da Fênix, que é saber resistir, saber ter resiliência, entender a necessidade de renovação. Por que não nos reinventarmos? Então, a reinvenção também é super importante e resignificarmos, entender o que passou e trazer para nosso dia a dia de forma positiva. Então, eu, particularmente, venho me reinventando sempre, buscando estudar sobre outros assuntos, entender outros desafios, estar aberta para inovações, para perceber que o mundo está se transformando e eu ainda faço parte dessa era, porque muitas vezes a gente fala assim, na nossa época, na minha época, essa época também é minha. Talvez eu não tenha desenvoltura de um jovem de 16 anos que pega o celular e faz, miséria, malabarismos incríveis. Talvez eu tenha dificuldades, mas eu também percebo que eu tenho o que oferecer para esse jovem em termos do que eu já aprendi, do que eu já vivi. Fazer com que ele não tenha muitas vezes que se desesperar por alguma coisa que eu já me desesperei e entendi que não era necessário. Ou que eu possa estimulá-lo a vencer e a progredir de uma forma mais tranquila, uma vez que a tecnologia está aí ao nosso favor.
Mas é muito importante que a gente perceba que nós, os novos idosos, não estamos presos a essa idade de uma forma triste, de uma forma de lástima, achando que já acabou, que nada. A gente percebe que existe uma outra energia pairando sobre nós 60 a mais. E é isso que eu quero trazer, que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês, para todas as fênix que estão nos assistindo, já que já estejam ou que venham a estar, né, nos 60 a mais. Entenda que toda essa transformação é importante, que nós tenhamos o entendimento de que estamos vivendo nesse mundo, sim, precisamos compartilhar com esse mundo das suas novidades, mas sempre lembrando quem nós somos, mantendo nossa individualidade. Por isso, hoje eu deixo esse recado aqui, que é importante que a gente entenda a necessidade de viver e não de sobreviver. E se você quiser saber mais sobre esse tema, vá ao nosso portal, que vai estar aqui o nosso QR Code, que eu vou falar um pouco mais sobre os novos idosos, sobre essa nova idosa que está aqui. Um abraço, até domingo que vem. Vem com a gente assistir o quadro Dona Miúda. Olá pessoal, né? Estamos aqui em mais um programa, Acontece Aqui em Família, né? Nesse quadro maravilhoso que é o Dona Miúda, né? Estamos conhecendo um pouquinho, né, da comunidade Mumbuca e dos seus artistas, dos seus fazedores de cultura. Hoje a gente vai visitar uma pessoa, né, que também é filha de Dona Miúda, né? E ela é referência na questão da culinária, na questão do artesanato, na questão da pousadinha tradicional, né? Também é fazedora de cultura, recebe os turistas aqui na comunidade, né? Convivência. E hoje a gente vai conhecer a história da Dona Tonha. Presença que nos trouxe alegria, e com prazer a minha alma se alegrou. E agora eu vou cantar para você, foi bom conhecer você. Estamos aqui, né, dentro da casa da Dona Tonha, né? Ela está aqui na comunidade Mumbuca, tem seu estabelecimento, né, que é restaurante pousada, uma das primeiras pousadas aqui da comunidade, né, feito tradicionalmente. Dona Tonha, fala um pouco para nós, como é o dia a dia da senhora aqui na comunidade. O meu dia a dia aqui na Mumbuca é trabalhar meu capim dourado, receber os turistas, cuidar dos turistas, fazer comida tradicional daqui da Mumbuca, daqui do Jalapão, fazer um café da manhã delicioso, com berém maravilhoso, pão caseiro, assim, muitas coisas que eu faço aqui, tudo tradicional daqui do lugar, para satisfazer os turistas que chegam aqui na pousada. E eu gosto muito de receber os turistas aqui, tenho o maior carinho, quando as pessoas visitantes vêm visitar Mumbuca, que chegam até na minha pousada. Eu fico muito satisfeito com isso, porque outra hora não tinha essa oportunidade de receber as pessoas que vêm de fora. Hoje nós temos essa oportunidade. E minha mãe, Dona Miúda, sempre falava, minha filha, quando os turistas vierem para sua casa, recebe bem o turista, canta para o turista, conversa com o turista, para o turista sair satisfeito com vocês. E assim eu continuo com essa dica da minha mãe, Dona Miúda. Mantendo uma tradição, porque acolher a Mumbuca, acolher as pessoas, quem visita, é também uma tradição passada de geração em geração, e as filhas do Dona Miúda vão herdando e guardando isso com muito carinho. Dona Tonha, o que a senhora mais gosta de fazer aqui na comunidade? A coisa que eu mais gosto de fazer é fazer capim dourado, ir para a igreja, né, orar na igreja, ir para o culto também. E também fazer uma comida deliciosa para os turistas, né? Essas coisas que eu gosto muito daqui da Mumbuca, do povo da Mumbuca mesmo, que eu sou apaixonada por esse lugar. Muito bem. Fala para nós um pouco, Tia Tonha, o que ajudou a senhora a desenvolver aqui, né, esse espaço, né, essa pousadinha típica da comunidade. Fala um pouco sobre o turismo em base comunitária. O que foi o turismo em base comunitária para a senhora? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Para mim, eu sou muito honrada com o turismo em base comunitária. Eu tinha pousada, mas só o nome da pousada, não tinha as coisas que eu tenho hoje. Através das agências que apoiam o turismo em base comunitário.
né? Melhorou muito bastante. Meu restaurante melhorou, a minha pousada melhorou muito, muito, muito mesmo. Que as agências que mexem com o turismo básico comunitário, elas interessam para as pessoas da comunidade, elas interessam para as pessoas do lugar, para melhorar de vida. Eu mesmo falo, não peço segredo, eu melhorei de vida com o turismo básico comunitário. E qual é a comida que ela acha que é a característica da comunidade, que ela sempre não deixa faltar no cardápio, né? Aí quando tem cliente aqui visitando a comunidade. A comida que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer todas as comidas. No almoço, na janta. Mas um franguinho caipira é muito bom, com açafrão de raiz. Muito bom. Uma farofa de carne também, pisada também, no pilão, muito bom também. E várias comidas que eu faço aqui, eu faço com amor. E também o principal também é o berém, que é muito famoso, eu gosto de fazer. Tanto para mim comer, como para os turistas comer também. E o berém também é prato típico, tradicional. E agora, aquela pausa. 5 minutos para o chá. Já está aí? Estou no meu momento de pausa. Eu vim tomando um chazinho que parece, de repente, eu vou encontrar com ela e eu tomo outro chá. Nesse momento, eu estou tomando vibrante, porque o meu dia foi bem agitado. Mas você já preparou o seu, né? Eu preparei o Sereníssima. O Sereníssima é hortelã-piperita, lavanda, camomila, verbena e maçã. Ele é maravilhoso, né? E, para completar a minha pausa, eu estava lendo seu livro. Maravilhoso, né? Sou suspeita aí de estar falando, mas eu acho que toda mulher deveria estar fazendo essa leitura, porque isso aí faz tudo aquilo que eu falo no quadro da frente, né? Aqui. Resiliência, resistência, renovação, reinvenção. Inclusive, eu estava lendo, né, que eu gosto de saber sobre esses temas, e eu ouvi falar e comecei a entender um pouco mais, né, de alguma coisa falando sobre ageless. Esse tema é super legal. E eu vi que a gente ainda não tem tanta coisa falando sobre isso na internet. Né? Essa ideia de que a idade é um número, né? De que a gente pode viver todas as fases da nossa vida. Né? E que a gente não tem que condicionar estilos próprios à idade que a gente tenha. Né? Por acaso eu estou nesse momento com meu cabelo cortado, mas eu estive até há 3 meses atrás com ele grande, né? E eu acho que a gente não tem que estar, essa saia não combina com 50 anos, esse short com uma mulher de 80, porque esse vestidão para uma menina de 15, né? Eu acho que essas questões a gente começa a ter que estar entendendo, que já que a gente quer um mundo com menos influência sobre a vida do outro, com mais inclusão, com respeito às diversidades, nós também precisamos entender. Aquela frase clássica, né? Tá se achando uma garotinha. Quando você vai ver, a pessoa só tá usando aquilo que ela gosta de usar, que ela se sentiu confortável em usar, em sair de casa daquela forma, e as pessoas se sentem livres para atacar essa forma dela de se vestir, dela se portar. Se posicionar. A gente não tá falando, gente, sobre adequações a ocasiões, né? Você não vai pra praia de terno, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre esses julgamentos do dia a dia, né? De que a pessoa posta, às vezes, uma foto com um vestido mais curto, alguma coisa do tipo, aí a primeira, nossa, com essa idade, fazendo esse tipo de coisa, tá achando que não envelheceu. E a gente observa que, ao longo do tempo, mesmo com todas as revoluções que o mundo vai trazendo, a gente ainda encontra muito, né? Principalmente quando se fala em mulher. A mulher parece que é um livro aberto para julgamento. Mulher tem um padrão específico que a sociedade quer para os 15, para os 30, para os 50, para os 80,
Isso, gente, pelo amor de Deus, está na hora gente da repensar. gente repensar com seriedade, né? E trazer realmente uma revolução. Sim, e a gente tem que acompanhar o momento que a gente está vivendo, gente. Antigamente, as pessoas com uma determinada faixa etária começavam a se comportar como aquela velhinha que estava dentro de casa, preparando o bolo. A minha mãe, agora já é idosa oficialmente, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo disso, agora ela é 60 a mais. Hoje, no Poder de uma Fênix, eu vou falar sobre isso. Então, ela fez 60 anos e a minha mãe definitivamente não é aquela imagem que a gente tinha de tempos atrás. Eu lembro quando a minha avó tinha 60 anos. E a minha avó já era uma senhorinha. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que se atualizar e entender que os tempos mudaram, que os tempos são outros, né? Que as pessoas se transformam, que as pessoas realizam sonhos, que as pessoas começam a vida também, às vezes. Suas liberdades, suas né? liberdades. Então, essa ideia de tentar colocar a pessoa na caixinha do 40, do 50, do 60, né? Tem pessoas que falam, mulheres de 40 anos, como se tivesse acabado a vida, como se fosse uma coisa assim, gente, no auge da juventude, no meu ver. Né? Eu ainda não cheguei aos 40 anos, mas quando eu chegar, eu me E imagino algumas jovem. frases, né, que às vezes nos fazem parar para refletir e muitas vezes até leva alguém a desencadear quadros de depressão, etc. Você tem menos tempo de vida. Tem menos né? tempo daqui para frente do que já passou. A gente, pelo amor de Deus, O que baixa é astral. viver? O que é viver? Né? O que é viver? O que é consumir suas 24 horas diárias? Como é que você utiliza isso? Você está sobrevivendo, está vivendo? Ou você está vivendo? Né? Tem tantas coisas, por que você vai... Você só tem essa vida, você tem esse desejo de realizar um sonho, você não vai realizar. Porque já passou do tempo? Mas eu já estou com tanto... Gente, mas daqui a 5 anos você vai continuar tendo 5 anos a mais. Você pode ter 5 anos a mais tendo realizado isso agora ou não. Né? Então as mulheres, principalmente quando elas estão ali chegando nesse período do climatério, né, estão ali rondando os 40 ou já entraram nos 40, elas começam, né, a refletir, eu refleti também, né, sobre como vai ser e a gente precisa ter um pensamento positivo para esse momento. A gente precisa entender que a gente vai estar onde a gente quiser, como a gente quiser fazer, como a gente achar que deva fazer. Eu tenho observado muito, né, até no universo acadêmico, né, medicina, ela é uma profissão, né, uma especialidade no universo da ciência, que requer muito tempo, né, que requer dedicação, que requer aprendizagem contínua. E eu tenho, assim, amado estar, né, ali enquanto professora com alunos até de idade próxima à minha, né? Que estão querendo, nesse momento, entrar nesse desafio da medicina. Né? Pessoas que já têm outras profissões, pessoas que resolveram começar a estudar agora, né? E estão lá naquele momento onde, com certeza, estão sendo julgados. E muitas vezes me trazem essas falas. A senhora acha que ainda eu posso fazer tal especialidade? Você acha que dá tempo? Você acha... Gente, claro que vai. A minha resposta é sempre claro que sim, né? Infelizmente, né, uma coisa que eu coloco é que esse momento estão tendo pessoas que deixando o mundo de várias idades, né? Então, se a gente for contabilizar a vida por tempo na Terra... A gente nem tem como né? saber, a gente não tem um contadorzinho, né, em cima da nossa cabeça dizendo quanto tempo de vida a gente vai ter. Ficar aqui, né? Então, o que a gente precisa é realmente fazer aquilo que a gente gosta. E eu vejo brilho nos olhos deles, eles gostando de estarem ali, novamente num desafio de uma sala de aula, né? Convivendo também com pessoas muito jovens, né, que estão ali também naquele meio, e aquela coisa toda eu admiro demais. Sou muito fã de todos que estão ali. Eu acho que são exemplos, né, a serem seguidos de desafios, né, desafiando a si mesmo e a sociedade. Né? É um desafio duplo, né, e de uma intensidade muito grande, né? As pessoas, elas acabam colocando regras que surgem do nada e vão se perpetuando e vão atuando na saúde mental dessas pessoas, né? Começam a achar que não são capazes, de que não é possível. E né? Sim, é possível você resolver começar a cantar, né? Tendo sucesso. Nós tivemos até essa atriz, né, do nosso filme que foi indicada ao Oscar, né?
maravilhosa, que se tornou uma excelente atriz agora, né? Eu acredito que, se eu não estiver falando errado, aos 70, né? Então, assim, são situações maravilhosas, né? Minha mãe se tornou apresentadora de TV depois dos 50. Na vida, depois dos 50 se lançou nesse desafio, né? Então, escreveu o seu primeiro livro. Trouxe, total, né? Ela autora de outros, mas o livro E também dentro até mesmo desse processo, né, de me tornar escritora, de acreditar de trazer aquilo que estava lá atrás, né, guardadinho, foi dos 50 para frente, né? Então é isso, gente. E a gente vai deixar aqui o QR Code de duas coisas para vocês. Do livro, caso vocês queiram adquirir, e do artigo do nosso portal que a minha mãe vai escrever sobre Ageless. Tá lá, vocês já podem ler, vocês podem acessar para entender mais sobre esse tema, porque a gente sabe que tem pouco conteúdo na internet. Então é só apontar o telefone aqui para captar o QR Code e vocês vão poder ler mais sobre isso e se informar. Qualquer dúvida, pode fazer isso também. Então vamos tomar nosso chá para nos criar? Sim, agora é hora do chá. E agora, aquele quadro que vocês amam. Vamos receber aqui a nossa convidada, a nossa querida Cleisa Caruso. Cleisa, venha conosco, que bom. Um prazer. Vamos até o nosso camarim. Pode seguir. Opa, camarim. Olá, boa tarde, tudo bom? Fique à vontade. Prazer estar aqui com vocês. Olha que maravilha. Pode sentar para ter seu momento. Olha, meu momento Espero. Maravilhoso, gente. Isso. E hoje, qual vai ser o escaldapés que você escolheu? Hoje nós vamos usar o aconchego. Aconchego, com mirra, jatobá e sálvia. Muito legal. Vamos começar? Bora. Qual vai ser o chá escolhido? Hoje vai ser o 40 mais. Já preparou? Já. Uau! Gente, hino de uma rainha. Olha que delicadeza. Que preparo maravilhoso. Gente, muito obrigada. Esse espaço aqui é o que nós merecemos. 40 mais, tudo de bom. E agora vamos receber Cleisa Caruso no nosso palco. Venha brilhar aqui, Cleisa. Boa tarde, senta com a querida. gente. Relaxou? Relaxei, Como é que foi lá no foi camarim? Maravilhoso, me senti uma rainha. Esses momentos são muito importantes, São né? esses momentos são os que marcam na nossa vida, né? Na nossa trajetória, na nossa existência e na vida, né? Que a gente vai poder chegar lá na frente e falar: passei por um momento de rainha. São momentos muito importantes e a gente precisa desse acolhimento, né? Sim. E ter um momento pra gente, né? Exatamente. Porque nós que somos mulheres plurais, né? Que temos muitas frentes de atividades, tem hora que a gente precisa olhar um pouco pra gente, né? E a correria do dia a dia, a gente quando... a gente só se dá conta no dia do vencimento dos boletos. E aí passa correndo e a gente só vai lembrar de novo. Nossa, já se passaram 30 dias. Quando vence mais uma gama, né, de Verdade, coisas. são muitas responsabilidades, né? Principalmente para nós, né, mãe solo, né? Exatamente. Mas conta um pouco, fala um pouco dessa sua trajetória. Como é que é estar agora uma mulher 40 a mais, frente de um mercado de trabalho, com uma família? Foi bem sacrificante no início, né? Porque eu sempre me dediquei, quis ser do lar, né? E aí chegou uma fase que enfrentei uma necessidade extra, né? De correr
para o mercado de trabalho, não tinha preparo nenhum. E aí eu tive sorte de encontrar pessoas pelo caminho que me deram a qualificação que eu tenho hoje, né? E assim, hoje eu posso até falar que ter coragem em enfrentar um mercado de trabalho, você saindo de casa, deixando o filho pequeno com outro filho pequeno para tomar conta, ficar no trabalho preocupado com o que estava acontecendo, como que eles estavam reagindo àquela ausência da mãe, né? Falta de reuniões de escola, falta de muitos momentos, muitos pontos, né, importantes da Que a vida gente da às vezes criança. abre mão, né? A gente abre mão porque tem que sobreviver. Correto. E tem que dar qualidade de vida para os filhos, né? Você vê assim, o filho olha para o coleguinha, para o filho do vizinho e fala: ai, mãe, tem um biscoito, ele está sentado comendo um biscoito, e aonde tem o meu? Cadê e você o meu? pensa assim, poxa, né? E aí você volta e pensa, por que eu vou fazer o meu filho passar esse sacrifício se eu tenho um corpo que pode ir à luta? Produzir, né? Produzir. E aí a gente pensa naquele foco que é a família, é o filho. E você pensa também, como que eu vou me tornar uma profissional e deixar a família ao léu? Mas aí nisso eu contei com a ajuda de minha mãe, né? E Renata, que é a minha filha mais velha, já estava com 12 anos. E aí ela tomou posse do lugar que eu deixei vazio e cuidou da casa. E por isso vamos ouvir agora a sua plateia. Ei, fala, minha plateia! E agora chegou o momento de ouvir a nossa plateia afetiva. Estou aqui com a filha. Como é que foi para você ouvir sua mãe? Quer deixar uma mensagem para ela? Bem, maravilhoso, né? É surpreendente estar vendo ela aqui participando de um podcast, contando algumas coisas que nem eu mesma sabia. E realmente é uma mulher incrível. Vocês vão amar ouvir, né, ela. É uma mulher assim surpreendente. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma força que vem dela, né? Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo vem dela. Veio direto assim no sangue mesmo. E eu sei que eu vou me tornar também uma mulher incrível porque ela é assim, né? Então é isso. Tô amando estar aqui. Com certeza. Muito lindo ouvir, né? E agora vamos ouvir a neta, Larissa. Como é que foi para você? Quer deixar um recado para sua avó? Assim, eu sabia que ela ia se dar bem desde o início ali, porque ela é muito solta, assim, conversa com todo mundo, então eu sabia que ela ia se dar muito bem. E a minha avó é uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Todas as memórias que eu tenho com a minha avó são de momentos felizes, e eu admiro muito a mulher que ela é. Que lindo. Muito emocionante ouvir vocês. Muito obrigada. E hoje fica muito a mulher. E acho que hoje a mulher ela consegue, né, ter assim um espaço onde ela é mais respeitada, né? Exatamente. Eu acho que isso também influi na produção. Você acha? Eu acho, completamente acho, porque além disso a gente busca uma força interior, né? Recentemente eu tive um problema de joelho, recentemente não, acho que já vai fazer um ano. Foi em setembro, né? Já tem bastante tempo. E aí todo mundo me aconselhou a me afastar e repousar para que eu me recuperasse, porque eu teria que fazer uma cirurgia, né? E aí eu falei, não, essa não sou eu não. E eu nem vou fazer a cirurgia, nem vou. Aí eu fui com o maior sacrifício, todo mundo, não vai, você tem que ficar em casa, você tem que parar, chegou a hora de parar, isso aí é para você parar. E eu falei, essa não sou eu. Eu não vou operar e eu não vou ficar em casa. Meu joelho ficou deste tamanho. Aí o ortopedista falou, você tem que parar. Aí eu falei, não vou parar. Aí ele vai fazer uma ressonância. Fiz a ressonância. Aí tinha arrebentado a minha patela, tinha arrebentado o menisco, tinha me ferrado toda. Ele falou assim, você vai ter que fazer uma cirurgia. Porém, tem que tratar primeiro a cartilagem, a patela. Depois o menisco a gente vê em outro momento. Eu falei, qual a alternativa? Quero alternativa. Ele falou assim, vamos fazer uma injeção, disso, desse produto assim, 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 e a gente vai tratando e vamos... Olha eu aqui, o joelho é esse. Chegamos ao fim de mais uma tarde maravilhosa e muito obrigado por estarem conosco, estarem sempre assistindo o nosso programa. Esperamos encontrá-los na próxima tarde de domingo. E se bater aquela saudade, é só correr para as nossas redes,
mandar mensagem, curtir, comentar. Vai ser um prazer ter vocês por lá, porque tudo que acontece aqui. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.